Olá, meus amigos leitores, Sherlock Holmes, volume 12, O Arquivo Secreto. Esse aqui, ele é o penúltimo livro que vai compor esse daqui, ó. Nós já estamos lendo todos os livros aqui, o 13º acaba nossa trezimologia final. Se você sabe qual o número ordinário do 13, escreve aqui para mim que eu quero aprender. Lançado em 1924 pela editora Melhoramentos. Esse aqui é a minha edição de 2004, 108 páginas, 6 contos, suave, fininho, leve, rápido, os mais rápidos, inclusive nós lemos aqui. No último, eu disse que nós citávamos o último livro de forma cronológica. Então esse daqui, eu vou citar o ano que se passa a história, porque ele vai se passar entre contos dos livros anteriores. Então tem um conto que aparece depois, um conto que aparece antes, e você ainda na esperança de ver Dr. Moriarty. Antigamente as histórias não eram tão focadas nos vilões, mas sim no acontecimento prodigioso do nosso personagem, do nosso campeão, do nosso herói. Aqui no caso do Sherlock Holmes, né? Os de hoje são muito focados no antagonismo, né? O que não acontece mais. Bom, vamos direto ao assunto. Primeiro conto, o cliente ilustre, se passa em 1902. James, ele conta para o Sherlock Holmes e para o Watson que o Barão Gunner quer se casar com Violet, uma jovem promissora, rica e herdeira. Ele é conhecido, esse barão, por dar o golpe em várias mulheres, só que ela é cega, surda e muda de psicologia. Ela fisicamente ela é perfeita. Só que ela não escuta ninguém, ela acredita como de fato mudou, que ele é um novo homem. Sabe aquela menina jovem que não adianta que você fale, ela não acredita, ela acredita que o cara é o príncipe encantado? Então, é essa daqui. E esse amigo, James, ele quer abrir os olhos dela para mostrar que ela está caindo no engodo. Então o que eles vão fazer? O James acredita que não adianta, o Holmes não quer pegar esse caso, né? Então vamos falar, vai na polícia, resolve isso lá. Não, mas a polícia não vai fazer, porque a gente não tem prova contra o Barão. Todo mundo sabe que o Barão é uma pessoa ruim, mas ninguém tem provas contra ele. Como é que a gente faz? Então o Holmes, ele vai pedir para um espião ir lá investigar a vida do Barão, para eles poderem encontrar alguma informação que possa usar em favor deles. Mas só que engraçado, nenhum dos livros anteriores, o Holmes usa um espião. E aqui vai contar que o espião, ele é um ex-inimigo do Holmes, onde ele simplesmente desvendou o crime, ele era o culpado, e o Holmes usa ele em favor dele. Engraçado, rapaz. Não é a lei número 4, 48 leis do poder? Você faz de um inimigo um aliado, e esse aliado tem muito mais a provar do que um amigo que pode trair. Cara, é interessante aí como essas leis estão bem fiéis aqui nos livros. Quanto mais a gente passa pelos livros, mais a gente descobre como a gente pode encaixar essas histórias e dar de exemplo. Por isso que eu vou deixar no card o livro 48 leis do poder. Livraço, os melhores livros aqui do canal até hoje. E o que mais deu trabalho. Bom, o Holmes vai lá conversar com o Barão, ameaça o Barão, né, vou contar todos os podres na sociedade, vou lhe prender. E o Barão, você não é o primeiro nem o último detetive que vai vir atrás de mim, não. O outro já foi de Vasco, você vai também. Então vai um atrás do outro. O espião volta e fala, Holmes, ele tem um livro de couro onde ele coloca todas as mulheres que ele já catou e já deu golpe, e é como se fosse o troféu, a medalha de honra dele. E aí, esse livro tem uma cor, e eu vou deixar a pergunta aqui para você, se você está lendo mesmo o nosso arquivo secreto, qual é a cor do livro do Barão Gunner? Fica aí a dica para você escrever aqui. Não vou falar a cor, hein? Se você acertar, eu digo. Então, o Holmes, essas anotações são provas contundentes contra ele, é desse documento que a gente precisa. Mas, antes de a gente bolar um plano para pegar esse documento, vou tentar conversar com a dona Violet. Ele conversa com ela, não dá em nada, ele ainda se irrita, ele vai dizer que vai usar todos os prodígios psicológicos de lábia dele, de oratória, mas nada funciona, ele sai irritado de lá. Tipo assim, que menina burra, você tá vendo que você tá cega. E aí o que eles fazem? O Barão manda uns sujeitos descer o cacete no Holmes, o Holmes pega um no pipoco, mas os outros dois quebram o bicho de pancada que ele vai machucado. E aí o Watson vai lá visitar ele, tá vendo que ele tá ferido, só que ele fala, olha Watson, eu quero que você coloque no noticiário que eu tô pior do que eu pareço e cada vez piorando mais para o Barão acreditar que eu estou fora das investigações. Enquanto isso, eu quero que você vá lá na casa do Barão, você vai se passar por um vendedor de porcelana chinesa, faz todo o estudo que você precisa disso, tá aqui uma porcelana caríssima. Só que quando o Watson vai lá, o Watson, para variar, vai, nunca consegue nada. O Barão descobre que é uma fraude. Nesse momento, o Holmes aparece junto com uma das ex-mulheres que o Barão já tinha dado o golpe. O Barão vai lá falar com essa mulher, ela joga um ácido na cara do bicho, destrói o bicho na briga inteira, na bagunça entre o Holmes, rouba o diário e todo mundo vaza. Holmes então pega esse caderno, né, com as ex-vítimas e expõe na sociedade quem é o verdadeiro Barão. A mulher que jogou o ácido é indiciada por crime. O Barão simplesmente bota a culpa em cima do Holmes, fala que o Holmes fez uma invasão de domicílio
e o casamento é dissolvido, não vai ter mais casamento, a Violet fica sabendo de fato que o Barão é um criminoso. Mas aí como é que acontece? Se o primeiro caso que o Holmes é indiciado, nada. Quem tem amigos tem tudo, né? É vídeo no Brasil. A justiça simplesmente dá crédito pro Holmes porque ele é um investigador e ele invadiu uma casa, como muitos outros que já invadiram livros anteriores, mas ele nunca foi indiciado. Que acaba em pizza. Pronto, bem-vindo ao Brasil. Segunda história, O Soldado Pálido se passa em 1903. É um raríssimo conto. De todos que nós temos aqui para trás, nenhum o Holmes relata os fatos como aconteceu. Todos é o Watson contando a história. Esse aqui é o primeiro, e por consequência esse e o próximo também, é que o Holmes conta seu ponto de vista, tá bom? O próximo eu vou explicar um pouquinho, mas esse aqui é ele contando para o Watson e é ele que conta o fato. No caso, o Watson não participou disso daqui. O James vai procurar. O James é um amigo de guerra do Godfrey Frei de Deus. E aí, simplesmente, um amigo desapareceu, ferido na guerra, nunca mais voltou. E agora, esse James quer encontrar o Godfrey. Vai na casa do pai, chega lá no PT todo. Eu quero meu amigo. E ele fala que o amigo está dando a volta pro mundo e ele não tem nada para ajudar, tem nada para fazer. Mas ele pode ficar ali naquela região, já que ele é da África, não é dali, e pode descansar ali. Descansando à noite, ele vê o amigo dele na janela, cara pálida, branca, ele se assusta parecendo um fantasma e não encontra mais o moleque. No dia seguinte, ele peregrinando pela fazenda ali, encontra uma casa que ele acha que o amigo está escondido, o velho descobre, expulsa ele dele, sai daqui, rapaz, você não tem nada para procurar aqui não. Ele vai procurar o nosso grande detetive Sherlock Holmes. E o Sherlock Holmes vai lá investigar, muito fácil, é só a gente ir lá na casa e perguntar. Só que o velho não quer deixar ninguém entrar na casa, então o Holmes pega um papel, escreve um negócio no papel e fala assim, aí parceiro, lê aqui. Quando o cara lê, tá bom, já que vocês querem olhar, ó, vamos olhar a casa lá. Quando chega o Godfrey, de fato, tá lá. O que aconteceu? O Godfrey se feriu na guerra, tava com muito frio de noite, na penumbra, no escuro, sem enxergar nada. Ele entra numa casa e dorme, tranquilo, normal. Quando ele acorda, todo mundo de branco, brigando com ele. Pô, o que tá fazendo aqui, brigando, expulsa ele de lá, tapas e pontapés. Ele dormiu num hospital exclusivo para doentes de lepra. E ele contraiu essa doença. Então ele fica isolado da sociedade, porque lepra é altamente contagioso, e se a sociedade souber que o Godfrey tem lepra, ele vai ter que ser levado para esse hospital também. Só que o pai bota ele na casa isolada lá, justamente para que ele não vá para o hospital, mas fique junto da família. E o Sherlock Holmes descobre que ele escreveu no papel oficialmente de lepra. Aí o Holmes fala assim, olha, não vou dar garantia de nada, mas eu vou pedir para um amigo investigar, vir aqui, um especialista em lepra, para ver se é. E não é que não era, rapaz. O homem estava com uma doença que a pele descamava e ficava branca, mas não era lepra, nem era contaminoso. E tinha cura. Olha só que rapaz, o Sherlock Holmes até disse o bicho é fera. Desvenda o caso e fica tudo gente boa. Terceiro conto, o Juba de Leão. É um caso que acontece em 1907, quando o Holmes já está aposentado, está como apicultor, que a gente contou no último livro, junto com a sua governanta mais velha que ele. E a bicha trabalhando ainda, né? Antigamente era assim, né? As pessoas se aposentavam, mas continuavam trabalhando mais por prazer do que por dinheiro, dirá mais para subsistência. E ele acaba contando novamente todos os contos que nós vemos aqui agora, apenas esses dois, é o próprio Holmes que conta. Mas aqui o Watson que coloca, que seleciona essa história, ao contrário do outro que o Holmes que conta para o Watson, mas aqui é o Holmes contando. Enfim, ele tinha um amigo, um professor Fitzroy, os nomes aqui são todos maravilhosos, Fitzroy. E esse professor, ele era um professor de ciências, o Holmes era muito amigo dele. Um dia esse professor amanhece na praia, morto, com as costas flageladas, como se fossem chicotadas ali. E quando o Holmes encontra com ele, ele está agonizando pelo fim da sua vida, e ele grita Juba de Leão, por isso o nome dá título ao caso, né? E todo mundo fica investigando e não chega a lugar nenhum. O Holmes encontra no bolso dele um papel com a carta de uma mulher. Era a mulher mais cobiçada da região, jovem também, bonita. E o Holmes vai atrás dela, justamente porque ela fala que eles estavam noivos, mas não era anunciada porque ela era muito cortejada por outros homens. E inclusive tem um suspeito, o rival desse Fitzroy, dessa mulher. Engraçado que nós falamos aqui, vamos voltar de novo para o 48 Leis do Poder. Na Lei 20 eu falei sobre a lei da rainha virgem, justamente quando a mulher é cortejada, se ela dá atenção para um cara, ela deixa de receber cortejo. E aqui foi exatamente o que aconteceu. Ela escolheu um homem e parou de ter cortejo, e aí o Holmes suspeita, usando a lei número 20, que esse rival é o vilão, foi ele o causador do assassinato, mas ele não tem prova nenhuma, não chega a lugar nenhum, e esse sujeito que é suspeito, ele tá querendo ir embora dali, porque enfim, ela não quer ele, e agora que o noivo dela morreu, ela não quer mais ninguém. Aí quer ir embora, o Holmes, pô, o cara vai embora sem eu ter prova de como condenar o cara, como é que eu vou fazer? E o Holmes diz que é o caso mais difícil de todos que ele já passou. Porque todos os outros tinham uma luz, tinham um caminho, tinham um pensamento, e nesse ele não tinha nada. Simplesmente nada. Até que o cachorro do cara aparece morto, do professor Fitzroy. Ele vai lá e o cachorro tá com as mesmas marcas de chicotadas de queimadura. Ele acha aquilo estranho, mas agora já tem uma luz para investigar ali no local. Quando ele investiga mais um pouco, ele encontra um outro sujeito que tinha acabado de receber esses golpes na costa lá. E ele fala, uma luz, desvendeu o caso. Olha só, o
na praia tinha uma besta fera marinha, deve ser tipo água-viva, né? Mas aqui não descreve, fala o nome do inseto lá, do animal d'água lá, mas a minha biologia marinha é zero. Era como se fosse uma água-viva venenosa e eles iam nadar e morreram ali, simples assim. Não tem magia, não tem mistério. E Holmes nunca passou pela cabeça dele que podia ser isso. A mente de um detetive criminalista vai pensar que de fato que era alguém e tudo apontava para ser o rival dele no amor. E simplesmente não acusa ninguém e libera o cara para ir embora. História número 4, empresário aposentado. Essa história é muito boa. Josian, fabricante de tintas, está aposentado. Ele é um negão, um alto patola bonitão. E aí, simplesmente, ele chega lá todo moído, murcho, baixo, com as costas sendo deprimida, porque a mulher dele, 20 anos mais jovem, traiu ele com um dos melhores amigos dele. Olha só, cara, aqui a gente fala de tudo isso aqui, né? A lei dos amigos ali, a lei número 4 é violenta. Mas eu vou falar da postura dele, porque Jordan Peterson, na lei número 1, fala que a postura derrotada, ela fica com a postura caída, e o vencedor está com a postura em pé, e aqui ele está derrotado porque a mulher traiu ele com um cara mais jovem. E aí ele vai procurar o Holmes, justamente porque a mulher traiu, roubou muito dinheiro dele, praticamente todo o fundo dele, desapareceu, que é que o Holmes encontra essa mulher junto com o dinheiro dele. O Holmes, quando vai investigar, ele vai tipo o Watson, né, levar o cara no freio, um padre, em outro lugar lá, através de um telegrama que o padre manda dizendo que tem pista desse casal. Eles passam muito tempo para chegar lá. Quando chega lá, a notícia falsa, o padre não sabia de nada, e eles voltam. Quando eles voltam, o Holmes está dentro da casa do cara, junto com outro investigador, e ele chega e o Holmes já pergunta assim: onde é que tu botou os corpos? Eu disse, calma aí, você acabei de chegar de viagem. O que aconteceu? O Josian, ele simplesmente era muquirana na mão de vaca, de fato foi traído. E ele descobriu a traição e tinha uma sala-cofre. Ele botou os dois para tentar roubá-lo de fato e lá matou eles com gás venenoso. E como ele é fabricante de tinta, botou as tintas tudo espalhado pela casa, para casa feder a tinta, para esconder o cheiro do gás venenoso que matou os caras. E os caras estavam lá, né? Os corpos ainda estavam lá e ele foi indiciado. E o Holmes, tu é burro, hein? Tu mata os caras e me chama para investigar. Aí, não, é porque eu acreditei que eu ia te enganar. Essa foi a melhor piada que eu vi no Sherlock Holmes. Acreditei que eu ia te enganar. Mano, você não vai enganar o protagonista. Olha, se você encontrar um protagonista na vida, não tente enganar ele. Principalmente na especialidade dele. E o policial acaba recebendo a fama. A fama sai no jornal dizendo que ele desvendou um dos crimes mais promissores da sociedade naquele momento. E o Watson sempre fica bem com isso, né? Fala, porra, você podia levar a fama. Ele fala, no futuro, quando você escrever um livro com minhas histórias, todos saberão da verdade. Então, estamos cá, nós, mais de 100 anos depois, sabendo a verdade, e não muda nada, de fato, na vida dele. Até porque tudo é um conto, né? Se você não sabe, o Conan Doyle, que é o escritor, e tudo aqui é uma fantasia. História 5, a inclina do rosto coberto. Ela, a dona do imóvel, a estalajadeira, ela alugou o imóvel para uma moça que tem o rosto, né, queimado, machucado e coberto por mais de 7 anos. E ela vai chamar o Holmes e o Watson para investigar isso. O Watson estava conversando uma conversa descontraída com o Holmes, né? O Watson vai dizer que o Holmes passou 23 anos investigando casos, 17 desses 23 anos foi com ele, então a gente, os outros 5 anos faz essas histórias à parte, que o Holmes conta para o Watson, e simplesmente ele aposentou-se, né? Então essa história vai se passar em 1896, então num desses casos que eles estavam juntos, tá bom? E aí, esse caso é um caso mais de psicologia, porque o Holmes mais escuta e desvenda o caso. E o Holmes vai lá conversar com a mulher que tem o rosto machucado lá, esse rosto coberto, como diz o nome do título da história, para saber qual a história dela. E ela simplesmente só conta a história. Não tem investigação aqui. É casos de psicologia. Para você que é vendedor, você sabe como funciona casos de psicologia. Você vai vender uma coisa, o cliente chega e conta a vida dele inteira para você, e você no final esperando o cara assinar o contrato. Às vezes compra, às vezes não. E você só escuta mais uma história. Vamos lá. O Holmes vai escutar a história dela. Ela trabalhava num circo, onde o marido dela era dono do circo, e ela teve um caso com um homem musculoso. Para quem lembra, no século passado o circo tinha leão, tinha macaco, tinha o urso, tinha a mulher barbada, o homem musculoso, tinha os palhaços, enfim, tinha todo mundo lá. E ela traiu o dono do circo com o Leonardo, que era um homem musculoso. Eles fizeram uma treta para fingir que o leão matou o dono do circo, como se ele tivesse fugido, onde eles criam uma massa, uma alavanca, como se fosse uma pata do leão de ferro, para azunhar as costas do dono e depois soltar o leão. E o plano estava tudo certo, tudo bonito para matar o dono do circo. Na noite do crime, eles matam o dono do circo, usa a pata para machucar o cara, e aí ela abre a porta. Na hora que ela abre a porta, o leão, ao invés de ir lá no corpo, ataca, porque estava fedendo sangue. E ele, simplesmente, o leão perdeu o controle ali, e o Leonardo, o amante, gente boa, musculosão, patola, bombadão, vazou. E ela fica gritando covarde, né? E ela vai contar essa história para eles, e ela está contando justamente porque ela viu na notícia que o Leonardo musculoso, o amor da vida dela, que abandonou, morreu.
ela viu no jornal que ele morreu, então agora ela pode contar a notícia e não tem mais motivo para viver. Nossa, quando ela fala isso, o Holmes fala que a vida dela não pertence a ela, que ela não pode acabar com isso. A história dela não pode simplesmente terminar assim, ela não pode tirar a própria vida. Enfim, eles vão embora, nada acontece. Dias depois, ele recebe na casa dele uma garrafa com veneno, ela dizendo que ia dar mais uma chance para ela de viver. Olha, um final feliz. O velho Xoscumbre, acho que não sei, a gente tem o Vale Boscumbre, que é o Xoscumbre. É um solar, né? Um solar é como se fosse uma torre alta que ficava iluminando o ambiente, um poste de luz. Só que, né, na época, o pessoal tinha escadas por dentro para dar manutenção. É a última história do livro. O John é um treinador de cavalos e ele fala que o comportamento do chefe dele, o Hobbit, é muito incomum. Eu fiquei imaginando esses funcionários. Meu chefe está incomum, chama o detetive para investigar a vida dele. Então, onde é que o Conan Doyle tira essas criatividades, né? Se isso funcionasse, se fosse um dia, dava ruim. Hoje o funcionário não quer nem saber do patrão que ele trata do trabalho. Enfim, diz que o cara tá afundado em dívidas e ele tá apostando tudo no último corrida de cavalo, que se ele ganhar, ele volta a ter sua fortuna, e se ele morrer, se ele perder, a vida não faz mais sentido. Ele fala que o patrão tá brigado com a sua irmã, a Lady, e sua irmã simplesmente é herdeira de todas aquelas terras onde eles estão vivendo, e ele não pode ficar pegando tudo ali, já que eles estão brigados, o cachorro dela desapareceu, e tem um monte de investigação aqui. Mas o Sherlock Holmes vai investigar, o que acontece? Existe um crematório, e o corpo da irmã e vários ossos foram cremados, inclusive do cachorro. E o Sherlock Holmes, quando está investigando, o cara chega menor, você não pode mexer não, parceiro. Ele, cadê o corpo da sua irmã? E ela estava mumificada ali, embalada. Olha só o que aconteceu. A irmã, de fato, morreu de causas naturais, né? O dono do cavalo não é um assassino. E ele não pôde revelar a morte da irmã, porque senão ia entrar em processo de inventário, ele ia perder o lote, ia perder a propriedade do cavalo, e o cavalo é o cavalo campeão. Se o cavalo ganhar, ele ganha tudo. E se o cavalo não for mais dele, porque o cavalo da propriedade, que era da irmã, então ele não vai poder apostar. Então ele quer esperar o dia da corrida, e depois do dia da corrida ele revela, minha irmã morreu. Então ele cria uma sósia da irmã para viver na sociedade, fica passeando de charrete lá, para só ver que a irmã tá bem. E o Holmes, você não cometeu crime, mas você cometeu ocultação de cadáver, tem que apresentar isso para a polícia. Enfim, a investigação enrola, o cavalo ganha. O cara volta a ficar rico, paga todo mundo e a polícia faz vista grossa. Tá bom, se ele é um cidadão nobre da sociedade, não podemos fazer nada contra ele. E pronto, simples assim, a mulher morreu de causas naturais. Sherlock Holmes, o arquivo secreto do Sherlock Holmes, livro número 12. Tá aqui, histórias simples, rápidas, curtinhas, bem gostosinhas pra você descontrair numa sessão da tarde de livros. Eu gosto dessas histórias, é bem curtinha. Próximo vídeo é o último livro da série do Sherlock Holmes. É um prazer ler com vocês. Eu me despeço no último, porque depois do último tem o primeiro de um próximo, né? Então, te espero lá.